O início das entrevistas do Grupo RBS com os candidatos à presidência do Grêmio, com vários assuntos. Futebol masculino, futebol feminino, categorias de base, arena, olímpico, SAF, enfim, abordamos todos os temas. E o primeiro entrevistado foi o candidato Paulo Calef. A partir de agora, aqui no canal do Gabardo, vamos conferir o resumo e os principais trechos do bate-papo. Esse é o canal do Gabardo, com muita informação e análise. Eu estou chegando aqui no canal do Gabardo em nome de KTO, kto.bet.br. O site é proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. E arroz prato fino. Teve nesta segunda-feira o início das entrevistas do Grupo RBS com os candidatos à presidência do Grêmio. Inclusive eu falo aqui do prédio da RBS TV, onde foi veiculado o programa Sem Filtro, apresentado pelo meu colega Marco Souza, e que ele comandou, e começamos a fazer as entrevistas com vários colegas aqui do Grupo RBS, com os candidatos à presidência do Grêmio. Todos serão entrevistados. Hoje foi a vez do Paulo Calef, terá ainda a oportunidade para o Sérgio Canosi, para o Vladimir Chieri, para o Denis Abraão e para o Marcelo Marques. Bom, na pauta, todos os assuntos importantes que envolvem a vida do Grêmio, composição de departamento de futebol, grupo de jogadores, comissão técnica, o que será feito em caso de vitória na eleição, futebol feminino, categorias de base, SAF, arena, olímpico, enfim, um apanhado geral sobre todas estas questões. A partir de agora, vamos conferir o resumo de como foi a entrevista do candidato Paulo Calef. Deixa eu aproveitar até sobre o estilo que o Calef pretende implementar, se for eleito presidente do Grêmio. Na história do Grêmio, acho que na história recente, se a gente for lembrar dos presidentes, todos tiveram envolvimento com futebol, uns mais, outros menos. E você veio do departamento de futebol, como vice-presidente de futebol. Qual será o perfil do Calef? Terá interferência no futebol? Será algo comedido? Os integrantes do departamento de futebol terão autonomia para trabalhar? Qual será o seu perfil? Excelente, Gabardo. O futebol é atividade fim do nosso clube e, obviamente, o presidente não pode descuidar disso. Mas a autonomia para o departamento de futebol ela é indispensável, fundamentalmente para que os profissionais, juntamente com o VP de futebol, eles tenham tranquilidade no desenvolvimento das suas atividades. Nenhum de nós, no nosso ambiente profissional, vai desempenhar melhor a sua função se sentir pressionado, constrangido, resultado, acabou. O futebol ele tem muitas variáveis e nós temos que saber respeitar processos. Eu tenho a convicção de que nós montamos um grande elenco de profissionais para o departamento de futebol e se tivermos ainda o incremento da presença do Filipão, que eu, em hipótese alguma, farei uso do nome dele sem sentar e ter um aceno ao final do ano que, de fato, o Filipão pretende permanecer no clube, eu referi já isso em algumas manifestações que eu tenho a convicção de que nós teremos, em termos de departamento profissional, o maior departamento profissional de futebol da história do clube. Calef, só voltando um pouquinho na questão anterior, tu falasse do cara da linha de frente. Quem vai ser esse cara da linha de frente na tua gestão? Vai ser o Derlei ou vai ser o Maicon? Em termos profissionais vai ser o Derlei. Essa atribuição a ele é incorporada no cargo de gerente, mas também o nosso executivo de futebol, que esse eu não vou referir o nome, porque ele está empregado, eu tenho muito respeito a ele e a instituição que ele desempenha as suas atividades. Também tem um perfil de prestar esclarecimentos, não é uma pessoa que vai ficar mais reservada ao bastidor do clube, mas também haverá aí a figura política, que esse, como ainda não me sinalizou de maneira definitiva a sua possibilidade de compor o nosso projeto, eu também não vou fazer uso da imagem dele. Valtim. Calef, tu citou na resposta para que tu já tem acordado com um executivo de futebol, caso seja eleito, mas que ele está empregado. Não tem aí um conflito de interesses tu ter alinhavado uma questão com um profissional que no momento está empregado num clube que no momento é rival do Grêmio no Brasileirão?
Primeiro, tu é que estás referindo que é rival do Grêmio no Brasileirão. Eu não falei quem é o executivo e nem quem é um clube, Mas sequer disse que é no Brasil. Mas acredito que seja um profissional de primeira linha. Aí eu respeito a tua crendice, a gente não pode transformar ela no fato. Esse é o ponto 1. O ponto 2, nós não temos acordo assinado, porque aí sim eu corroboro da tua manifestação no sentido de que haveria um conflito de interesse. Não é possível que alguém que não esteja investido do cargo de presidente do clube possa assinar qualquer coisa, e muito menos um profissional que está empregado num clube assinar um acordo com outra pessoa. Isso não aconteceu. O que houve foi um convite pessoal, e esse convite me foi sinalizado positivamente no sentido de haver o êxito no pleito eleitoral. Não há documento assinado, porque, como eu disse, isso não faria nenhum sentido em respeito à instituição e ao profissional. Mas tu podes ter a tranquilidade de que, no momento adequado, essa situação que ela foi tratada em bastidor, inclusive com o clube, ela vai emergir e se tornar clara no sentido do documento. Aleph, a promessa de campanha da atual gestão, lá 3 anos atrás, foi de melhorar o relacionamento com a Arena. Pelo que a gente está vendo, muito sem sucesso até então, né? Tem uma nota aqui, uma nota ali. Se não for possível comprar a Arena, como a gente já ouviu você falar sobre, qual a tua ideia para melhorar o serviço do torcedor nos próximos 3 anos? O que eu referi é que é muito difícil comprar a Arena. Já foi me trazido o adjetivo que eu teria dito, é impossível comprar a Arena. Não é impossível. Se fosse impossível, o presidente Romildo não teria tentado, um movimento que começou com o presidente Fábio Koff e que o presidente Guerra buscou concluir. É possível? É possível. O que é preciso ter claro é que hoje o pré-candidato Marcelo Marques, ele não tem como consumar isso antes da eleição. Não tem como consumar. Existe uma situação negocial. Por quê? Que ela faz parte do termo de confidencialidade que ele assinou com a empresa Meta, e assim deve permanecer, mas que não se possibilita ter uma separação dos objetos da Arena, ou seja, aquele crédito dos bancos e a gestão. O candidato Marcelo Marques, ele teria que resolver toda a operação Arena, digamos assim. E quando eu falo toda a operação Arena, é o negócio jurídico propriamente, ou seja, o valor, a questão do Olímpico, as obras do entorno, as ações judiciais e tudo mais. Ele não tem como fazer uma operação separada, ele sabe disso, se estiver nos assistindo, e eu também sei. Então é por isso que eu digo que ele não tem como efetivar isso, e mais, nem que hoje ele fosse presidente do clube, ele teria. Porque como é uma situação Marco, de uma incorporação patrimonial do Grêmio, que ela não termina por si só no negócio de obtivemos a gestão do estádio. A gestão do estádio, ela tem 200 colaboradores envolvidos. A gestão do estádio, ela tem gasto. Nós tivemos numa reunião a informação de que há um déficit de manutenção em torno de 30 milhões de reais da Arena. Esse custo passa a ser do Grêmio. Os 200 colaboradores passam a ser um custo do Grêmio. Encargos trabalhistas, impostos, tudo isso tem que ser levado para uma conta para que nós venhamos a concluir de que modo que isso vai se perfectibilizar no tempo. Então, o que eu quero dizer assim, necessariamente por esse conjunto, o Conselho Deliberativo do Grêmio tem que anuir com essa negociação. O pré-candidato Marcelo Marques, ele não vai concluir isso nesse ambiente eleitoral e fazer assim, estou doando ao Grêmio, que seja essa a intenção dele, porque primeiro, ele teria, né, nesse âmbito, como eu disse, a necessidade de anuência do Conselho, mas também a anuência da própria gestão Alberto Guerra.
porque o Grêmio contratualmente tem o direito de preferência do clube adquirir a Arena. Então, o que eu quero dizer é, com clareza, a negociação não é essa facilidade toda que se coloca publicamente. A existência de um acordo numerário, financeiro, entre a meta e o pré-candidato é uma coisa, a resolução jurídica de todo esse imbróglio é outra. E mesmo assim, caso isso tudo venha a ser contornado, como eu disse, necessariamente o Conselho Deliberativo do Grêmio vai ter que ter acesso a todos esses termos para que autorize. E aí pode vir a pergunta, né, Keck? Ah, Calef, mas quem é que vai jogar contra isso? Essa é a mesma pergunta que foi feita lá atrás na concepção do negócio Arena. Que nós tivemos aproximadamente 3 conselheiros só que jogaram contra a operação. E hoje nós vemos que talvez esses 3 conselheiros eles tiveram uma visão mais abrangente do que isso poderia se tornar para o Grêmio. Na sua avaliação, hoje esse negócio não é bom? O negócio ele é bom, Gabardo, quando nós tivermos toda a ciência de como está o equipamento. Para o nosso torcedor entender. É como tu realizares a compra de um imóvel, que vai vir ali todas as situações, vai ser feita uma vistoria, mas tem questões que tu acabas apenas descobrindo elas com o uso. Então, assim, o que eu tenho claro é que não é uma facilidade e que nós precisamos saber as despesas com os colaboradores. A Arena noticia ser em torno de 200, mas também com esse déficit de manutenção, que está batendo na casa de 30 milhões. E não sou eu que estou dizendo isso. Foi realizada naquela reunião pública, que os jornalistas foram convidados a participar no Conselho Deliberativo do Grêmio, e foi informado isso. Então, a gente já parte dessa questão falando de menos 30 milhões no cofre do Grêmio. Fora a gestão rotineira, fora os colaboradores, fora os impostos e tudo mais o que vier dessa operação. Mas o presidente Calef, eventualmente eleito, ele vai perseguir a compra da gestão da Arena? Nós temos ele tem como acenar, olha, eu vou conseguir dinheiro para comprar pelo menos os créditos ali. Nós temos, Diogo, esse é o ponto. O Grêmio ele é detentor de 1/3 da dívida do financiamento bancário que era referente ao Banrisul. Os outros 2 eles não estão disponíveis para venda. Eu vou parar por aqui. Não estão disponíveis para venda. Foi noticiado, inclusive, no último final de semana, equivocadamente, que havia sido firmada a compra. Não foi e não vai ser. Fiquei com uma dúvida. Diga, Gabardo. Essa sua posição sobre a Arena, Calef, e do seu grupo de trabalho, ela é baseada em quê? Em análise jurídica ou algo além disso, como, por exemplo, uma eventual conversa com integrantes das empresas que teriam que participar dessa negociação? A respeito... da posição sobre a compra de não poder comprar agora? Isso, exatamente. É uma análise jurídica. Bom, o senhor já mencionou um pouco, né, das questões relacionadas à gestão do futebol, mas eu queria ir para além de colocar Darley e Maicon dentro do vestiário. Para além disso, o que a sua gestão vai fazer de diferente, principalmente no tema contratações? O que a sua gestão, eventual gestão, vai se diferenciar do que a gente viu nos últimos 3 anos? Começa pelo próprio conteúdo da tua manifestação, da tua pergunta, melhor dizendo, que é a presença do Maicon, do Darley e do executivo de futebol, que são talhados para isso. Cada um na sua parte. Quiçá ainda vamos poder contar com a presença do Filipão, se ele assim entender viável. Como eu disse, eu não vou fazer uso da imagem do Filipão sem ter um acerto com o Filipão. E aqui respeito muito a gestão do clube, que é onde ele está nesse momento vinculado. A gente não deve se ter uma tratativa, né, como se foi feito em relação ao executivo de futebol, que eu não disse o nome nem o clube, mas se trouxe uma questão ali de daqui a pouco ter até para não errar o termo,
Conflito de interesse. Conflito de interesse. Tu imagina tu realizares referência direta a quem está vinculado ao próprio clube como sendo condutor do departamento de futebol. É o gap do Calef. Ele vai chegar lá por CDD, o Grêmio não tem dinheiro, vai ser jogador garimpado, o começo vai ser operário para depois investir mais. É justamente sobre isso, Diogo, para completar. Eu acho que o Diogo entra num assunto que é importante. O Calef, como vice de futebol, sabe quanto custa montar um time de futebol para competir e tentar ganhar alguma competição, né? O Calef esteve lá como vice-presidente de futebol. Conhece os números. Em caso de vitória na eleição, o Grêmio terá um poder de investimento, até sobre o que o Diogo está falando, maior do que o atual, no mesmo patamar do que o atual, e como isso será feito? Essa é a vantagem, Gabardo e Diogo, de nós estarmos trabalhando há 1 ano e meio, em silêncio, de não termos pensado um projeto meteórico. Nós temos diversos projetos que eles são realizáveis no dia 1 de gestão. E isso é fundamental para o incremento de receita do Grêmio. Eu tenho a convicção de quem nos assiste, eu ouço muito isso, mas o outro lado tem muito dinheiro, e se precisar fazer o aporte. Eu sou contrário a isso. Particularmente contrário. Eu falo que o Grêmio deve caminhar com as suas próprias pernas. O Grêmio deve ter processos de gestão e atração de investimentos, que aqui ao longo da nossa conversa eu vou trazer alguns desses projetos, que possibilitam o Grêmio muito mais capacitado financeiramente do que qualquer aporte de pessoa física. A imagem que aparece ali atrás, sempre do assunto que ele está falando. Quem está aparecendo ali, ó, Kahneman. O contrato dele termina em dezembro, Calef. E aí? O gringo, eu tenho boa relação com o gringo. Vai renovar? Eu não vou ser oportunista. Uma coisa que vocês não vão me pegar, Gabardo, é no oportunismo. Mas eu posso te dizer assim, eu tenho muito boa relação com o Kahneman. Quando nós ingressamos na gestão, nós tivemos uma negociação difícil, delicada. O Kahneman vinha do retorno de um procedimento cirúrgico, e ali, juntamente com o presidente Guerra, nós costuramos um acordo que ele se mostrou adequado, tanto que possibilitou depois a renovação na sequência por mais 2 anos ali. Isso é tratativas diretas com o gringo. Gabardo faz a pergunta de SAF para o Calef. Calef, por que você é contra a SAF? Você não gosta de nenhuma SAF? Tem algum modelo que possa fazer você mudar de opinião? Enfim, queria ouvir sobre isso. A questão da SAF, Gabardo, que ela é pouco explorada, e é realmente o que me gera desconforto, é que quando nós migramos para esse modelo de gestão, há um objetivo fundamental nele, que é a realização de recuperação judicial. Recuperação judicial aqui, para quem não tem afinidade do direito, é um processo que busca evitar a falência da empresa com a renegociação das suas dívidas. Então, os clubes de futebol, o que eles buscam é o arrolamento da dívida e, no português bem claro, chuta adiante, um abraço. O nome dessa pessoa do conselho, ele pode ser revelado? O meu conselho de administração, eu já divulguei todo ele, Gabardo. Sim. Nós temos aqui o Ricardo Cessegolo, que ele foi por muitos anos sócio da construtora Goldstein, presidente do Ciduscol, uma pessoa referencial no mercado da construção. Uhum. O Pedro Dalmagro, que é o sócio proprietário do grupo Dalla Santa. Nós temos o Jaime Binsfeld, que é um catarinense que fez toda a sua trajetória profissional no Mato Grosso. O aporte é com ele. No agronegócio. Eu falei do conselho de administração. Tá. No agronegócio, que também é uma sinalização para o associado de fora do Rio Grande do Sul, de fora do Brasil, da nossa preocupação com ele, de fazer mais entregas do clube, mais pertencimento do clube. É por isso que nós temos uma pessoa de fora no conselho de administração. Nós temos o Luigi Gerassi, que é o dono da Luage Imóveis. Nós temos o Marcelo Duarte, que é
sócio de um dos principais escritórios de advocacia do país e empresário também, e o Antônio Vicente Nunes, que é o diretor-geral da Polícia Civil, da Corregedoria, perdão, da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, uma das grandes autoridades da segurança pública aqui, para também trazer o nosso compromisso com gestão e seriedade. Nós não abrimos mão disso. E a outra dúvida é sobre as empresas ali que patrocinam o Grêmio e Inter. A sua ideia em janeiro é já chamar empresas mesmo que elas tenham um contrato ainda em vigência com o Grêmio e Inter, ou esperar o final dos contratos para tratar disso? Nós já estamos tratando dessas situações, Gabardo, mas a questão pontual, contratual, ela só pode ser efetivada em relação a empresas que tenham a sua marca ostentada na camisa com a chegada no clube. Mas essa operação de pagamento de cláusula rescisória, o Grêmio vivenciou isso há pouco tempo, justamente com a alteração da sua bet. Isso é algo bem tranquilo de ser realizado. Excelente, Keck. Até porque no nosso organograma de trabalho a gente não esqueceu do departamento de futebol feminino. Ele está lá, bem representado e com projetos bem direcionados. O principal deles, é a questão da autonomia financeira do departamento de futebol. O que quer dizer isso? Nós tivemos a venda da goleira Lorena. No nosso projeto, o valor oriundo disso é reinvestido no futebol feminino. Esse é o ponto 1. Ponto 2, que nós não podemos nos afastar. Nós vamos ter a Copa do Mundo de futebol feminino no Brasil. E existem marcas, Diogo e Keck, que elas são direcionadas exclusivamente ao patrocínio da modalidade do futebol feminino. Elas não patrocinam, não querem ter suas marcas associadas à modalidade masculina. A seleção brasileira feminina, ela é patrocinada por uma empresa de energia, seu patrocinador master, específico do futebol feminino. Eles não querem saber de futebol masculino. E aí nós acabamos perdendo o incremento de receita em parcerias que podem ser feitas direcionadas para a modalidade, que são exclusivas das mulheres. E aí vai desde equipamento de uso para as atletas, mas também para serem vendidas por esportistas amadoras. E aí tu tens a possibilidade tanto de proteção quanto questão de ciclo menstrual. Tudo isso existem diversas empresas que investem muito recurso no futebol feminino e tão somente neles. Então essa busca que nós temos é de estabelecer, por exemplo, o que o Corinthians fez. O Corinthians criou uma linha de cosméticos para suas atletas. Até se não me equivoco, é algo como Asmina, algo nesse sentido, assim. Mas uma linha toda voltada que a rentabilidade vai para o futebol feminino. O Grêmio primeiro precisa se reestruturar, criar capacidade de absorção de novos recursos na modalidade, para que nós possamos aí, que antever uma chegada no nível do Corinthians, da Juventus, da Ferroviária, perdão, que são os grandes expoentes do futebol feminino. Mas, sem dúvida, nós vamos dar muita atenção para o futebol feminino, não tem nenhuma dúvida disso. O primeiro ponto, Diogo, que nós vamos impor é que as categorias de base, eu falo desde o Cristal, passando por Eldorado, elas vão estar subordinadas no organograma ao departamento profissional de futebol. O que quer dizer isso? Nenhum atleta mais da base vai ser dispensado sem que seja feito um requerimento ao departamento profissional para que o departamento profissional aí institua uma comissão que vai fazer a última análise desse jogador. Para que se verifique de fato se o atleta não tem potencial ou se pode ter alguma rusga, alguma situação que nós venhamos a perder um grande ativo lá na frente, e pior ainda, que nós venhamos a ver esse ativo prosperar em outro clube. Então isso é uma ideia, inclusive, do Darley, que ele trouxe aqui para as nossas reuniões de trabalho, é que toda dispensa de categoria de base vai ter que ser certificada pelo Departamento de Futebol Profissional. Isso daí já é um grande incremento. Nós vamos reativar o futsal no Grêmio. Vamos fazer uma parceria com uma construtora e vamos construir um ginásio na área do Cristal. O futsal é um grande captador desde sempre, na linha do que tu estás falando, historicamente, os grandes atletas, eles vêm do futsal.
Então ali tu tens um ponto de justamente poder captar esses jogadores, mas mais do que isso, Diogo, está sendo feito um esforço muito grande para tornar o futsal uma modalidade olímpica. E se tu tens uma modalidade olímpica no clube, isso te permite lei de incentivo Vai ser um ao time esporte. para disputar a liga. Vai ser uma parceria feita para disputar. Obviamente o Grêmio vai ter ali que começar nas suas séries. Não tem como cair na série ouro diretamente, mas o objetivo é esse, de ter uma parceria com uma equipe, solidificar o futsal do Grêmio para esses dois vieses que eu te ponderei. A relação de captação, mas do investimento depois por lei de incentivo ao esporte, e também empresas que elas só investem no futsal, investem muito. Mas afora isso, o Grêmio ele tem, Diogo, 100 escolas conveniadas no Brasil. 100 escolas. 4 fora. China, Nova Zelândia, Japão e Estados Unidos. Pouca gente sabe disso. O que nós vamos buscar fazer é um servidor de monitoramento de todas essas escolas conveniadas, que o Diogo, que esteja jogando lá no Amazonas, com 11 anos, comece a se destacar. Vai ser feito um relatório que vai cair automaticamente na nossa central aqui em Porto Alegre, e isso já vai colocar o Diogo num outro perfil de análise. Questão escolar, familiar, nutricional, médica, psicológica e, obviamente, o desempenho esportivo do Diogo. Vai ir um profissional do Grêmio fazer uma análise in loco, lá no Amazonas, para ver se o Diogo realmente preenche todos esses nossos requisitos. E vindo esse relatório definitivo, dizendo que o Diogo é um bom investimento, o Grêmio vai fazer o que os empresários de futebol fazem. Vai subsidiar essa família e vai começar a preparar a vinda deles aqui para o Rio Grande do Sul, para que o atleta se desenvolva na base. Este é o resumo da entrevista do candidato à presidência do Grêmio, Paulo Calef, aos veículos do Grupo RBS no programa Sem Filtro. Eu já deixo o convite para você, porque os outros candidatos vão falar também. O programa volta na quarta-feira, com a apresentação do Marcos Souza, para entrevistar Sérgio Canosi, sempre 7 da noite, no YouTube de GZH. Quinta-feira, Vladimir Chieri. Sexta-feira, Denis Abraão. E segunda-feira da semana que vem, a série será fechada com o Marcelo Marques, ouvindo e acompanhando o que pensam todos os candidatos à presidência do Grêmio. O vídeo em nome de KTO e Arroz Prato Fino. Fique ligado. Grande abraço a todos.